Paz do Senhor, boa noite, que a paz esteja com vocês. Iniciando mais uma live de sexta-feira, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui diante de Ti mais uma vez para Te agradecer, Senhor, pelo esse momento, Pai, essa oportunidade que o Senhor nos deu de ler a palavra, Pai. Perdoa nossas falhas, nossas transgressões, nossos pecados. Deus, que o Senhor nos envie pessoas para que possamos falar da Tua palavra, nos dê discernimento, direcionamento e sabedoria para falar daquilo que é da Tua vontade, Pai. Assim seja, amém. Pai do Senhor, irmãos, hoje eu vou falar sobre a fome que temos na alma, essa fome que só Deus pode saciar, né? Nós temos que ter consciência de que o indivíduo, aquele que profere palavras, né, palavras hostis, palavras ríspidas, que há toda uma situação por trás daquela pessoa. Talvez ela esteja sofrendo, talvez ela tenha uma ferida na alma que ainda não cicatrizou, que ainda não curou, que ainda não sarou, talvez ela não tenha tido um encontro verdadeiro com Deus vivo, com Deus Todo-Poderoso, porque a pessoa que ela encontrou Deus, verdadeiramente, ela tem uma alma mais leve e ela pensa duas vezes antes de machucar o seu próximo, porque ela o faz como se fosse com ela, sabe? Ela tem esse entendimento que o que ela não quer para ela não quer para ninguém. Que assim como machuca ela sabe pensar que talvez machuque o próximo. Então, uma pessoa que ela é muito próxima de Deus, uma pessoa que lê muito o Evangelho, uma pessoa que está muito dentro da palavra, ela tem cautela no que fala, ela tem cautela no que diz. Então, mesmo que ela esteja estressada, mesmo que ela esteja no seu nível alto de estresse, ainda assim a culpa pesa sobre a cabeça dela do que ela vai falar, do que ela vai dizer, como ela vai se comportar, o que ela vai dizer quando ela está estressada, quando ela está nervosa. Pelo menos eu tenho esse entendimento, porque assim é comigo. Antigamente eu me estressava, eu falava de qualquer jeito, de qualquer maneira com as pessoas, eu me falava o que vinha à cabeça, eu não estava nem aí se eu ia machucar, se eu ia magoar, eu queria mais era ferir. Por quê? Porque eu estava ferida, e eu entendo que quando a gente está ferida, a gente quer que o outro sinta a mesma dor que a gente está sentindo, então por isso a gente quer ferir ao máximo o outro, né, para que ele sinta a nossa dor, para que ele saiba como é ruim sentir o desprezo, palavras ríspidas, palavras ruins. E quando a gente tem um encontro com Deus verdadeiramente, a gente começa a filtrar todas as palavras que a gente vai falar, a gente começa a ter mais cuidado no que a gente vai dizer, porque a gente tem um entendimento de que assim como nós estávamos ruins psicologicamente e no coração, a alma estava abatida, assim também o nosso próximo está. E a gente sabe que a gente não pode, como diz o ditado, chutar cachorro morto, né? Aquela pessoa que já está sofrendo, já está com depressão, já está passando por problemas, ela não precisa de mais acusações, ela não precisa de mais palavras duras, ela não precisa de mais palavras ríspidas, ela precisa sim de amor, ela precisa ser amada, ser entendida, ela precisa ser acolhida. Por mais que aquela pessoa esteja sendo ruim com você, já aconteceu uma situação de a pessoa estar sendo horrível comigo e eu me calar, porque eu consegui me calar, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina a nos calar, sabe? Ele nos mostra como é que o outro está se sentindo, e ele faz que isso pese como uma culpa na nossa consciência, para que a gente não venha piorar a situação daquela pessoa que está tão nervosa, que está te agredindo, te proferindo palavras ruins, né? E a única coisa que tu consegue dar para essa pessoa é amor e o teu silêncio. É isso que é dar a outra face, como Jesus sempre fala na Bíblia, né? Então aquela pessoa que fala palavras ríspidas, duras, vocês pararam para pensar que aquela pessoa é uma pessoa ferida, que aquela pessoa carrega feridas na alma, que ela ainda não encontrou Deus verdadeiramente, ela precisa ter uma alma mais limpa, mais ponderada, mais moderada, uma alma de mansidão. E a gente consegue entender isso quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, né?
Devemos pensar e sentir e amar com a mesma humanidade que Jesus nos amou, que Jesus nos ama, que Deus nos ama. É com essa humanidade que a gente aprende, porque o Espírito Santo nos ensina a ser humanitários um com o outro, a ter empatia pelo próximo, né? Que Cristo deu um exemplo de ser realmente essa humanidade. Ele não continha a humanidade nele, ele era a humanidade, ele era a compaixão, ele é a compaixão. Quando eu falava era, não porque ele não tá mais, mas simplesmente que ele não exista mais, ou porque ele não é mais, mas simplesmente eu estou me referindo à época que ele andava como homem, né, aqui na Terra, mas ele ainda é assim, porque ele nos ensina a ser dessa forma, dessa maneira, a ser humanitário um com o outro, humanidade no que nós pregamos, no que nós falamos, nas nossas palavras que dizemos. Isso é ter humanidade, é ter empatia um com o outro. Nenhum pesquisador, nenhum pensador, nenhum cientista, por mais inteligente que fosse, foi capaz de conter em seu ser, ou de até mesmo ser exemplo dessa humanidade toda que Cristo foi, né? Então, por isso que eu digo que Cristo, ele tem uma imensurável a humanidade com que ele tratava as pessoas, né? Com que ele até mesmo para exortar, até mesmo para aconselhar, ele o fazia com amor, com humanidade, com empatia. Ele nunca ia curar alguém que ele fosse dizer para aquela pessoa, olha, você tá assim por causa disso, disso, disso que você cometeu. Não, ele curava a pessoa e ele alertava, mas ele alertava com amor. Ele dizia, vai e não peque mais. Como foi o caso da mulher adúltera, né? Que todo mundo queria apedrejá-la. Mas o que ele falou? Vai e não peque mais. Quando ele disse não peque mais, isso automaticamente ela entendeu que ele estava tentando dizer para ela, que era para ela não cair mais, para ela se esforçar em não cometer o mesmo pecado pelo qual ela estava sendo condenada pelos outros homens, entendeu? Então, é essa mesma humanidade que nós devemos ter, porque o mundo de hoje ele precisa disso. Nosso mundo está escasso de humanidade, está escasso de empatia, está escasso de amor, de sinceridade, de verdade, sabe? Ele está escasso. Os homens tomaram a justiça para eles e eles não sabem o que é a justiça, porque a justiça só existe uma que é de Deus, né? A justiça dos homens é totalmente diferente da justiça de Deus, porque a justiça dos homens ela começa sendo meio que um pouco injusta, porque eles colocam a justiça, eles empregam a justiça como uma forma de vingança, porque eles estão querendo impor algo com o que eles acreditam e não impõem com o mesmo amor ou com a mesma humanidade que Cristo tinha, né? Porque Cristo jamais ele fez algo desse tipo, tomar a justiça para si e usá-la como vingança. Ele veio simplesmente para nos dar a salvação, ele veio simplesmente para nos resgatar da onde nós nos encontramos, né? Que é no obscuro, que é nas trevas, que é fora da luz de Deus, porque tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que te leva a cair, isso é trevas, né? É só uma metáfora para o que nós passamos no nosso dia a dia, falta de emprego, fome, miséria, né? Fracasso profissional, fracasso emocional, psicológico, depressão, isso tudo são trevas. E é dessas trevas que ele nos resgata todos os dias. Mas nós temos que buscá-lo com mais frequência, nós temos que estar ali e dizer para ele, né? Eis-me aqui, Senhor. Que seja feita conforme a tua vontade e que não seja feita a minha, porque a gente não sabe usar o livre-arbítrio a qual ele nos deu. Nós usamos de forma errônea, fazemos escolhas erradas o tempo inteiro e quando essa escolha causa algum problema sério para a gente quer culpar até mesmo Deus, né?
e a gente não enxerga que o errado é a gente, porque nós escolhemos errado, nós não sabemos guiar o nosso livre-arbítrio, nós não sabemos escolher, nós não sabemos fazer escolhas saudáveis, nós fazemos escolhas espelhado para a inclinação da carne, que é para a inclinação do pecado, né? O cara quer ganhar um dinheiro porque ele tá duro, sem nenhum tostão no bolso, aí Deus abençoa ele, ele ganha um dinheiro. O primeiro pensamento dele é o quê? É farrear com esse dinheiro, né? É gastar em debalde esse dinheiro, mas em última circunstância, aí ele pensa em pagar as contas, em seguir a vida honestamente e deixa as paixões da carne para o lado, mas não. O que ele faz? Ele primeiro quer alimentar a paixão da carne, que é a vontade exacerbada de farra, de mulheres, de bebidas, né? Então, essa é as trevas a qual Jesus veio nos salvar. Foi dessas trevas que ele veio nos tirar, né? Temos a mesma velocidade também quando nós estamos assim. Temos a mesma velocidade a estar propício ao erro, ao pecado, a paixões da carne, do que o pensamento tem. Nós temos o pensamento muito rápido, somos rápidos em julgar, somos rápidos em errar, somos rápidos em cair em trevas, mas para a gente se reerguer, nós pedimos socorro de Deus, né? Nós não sabemos sair daquela situação a qual nós mesmos nos metemos. Muitas das vezes nós fazemos escolhas erradas e queremos sair dessa escolha que a gente fez e não quer pagar o preço pela escolha que fez, mas tudo tem uma consequência. E Deus, ele nos ensina que nós devemos ser honestos até mesmo nisso, porque quando a gente faz uma escolha errada, a gente tem que aceitar a consequência daquela escolha que nós fizemos. Se você fizer uma escolha de qualquer jeito, você vai ter que aceitar o que vier junto com aquela escolha que você fez, junto com aquela atitude que você tomou. Tudo tem consequência, não existe nada nesse mundo que você venha fazer que não tenha consequência. Só que você tem que pensar que tipo de consequência eu quero atrair para mim. É uma consequência boa ou é uma consequência ruim, né? Nós temos que pensar assim. Se você decidir a sua vida com responsabilidade, pautada em Cristo, trazendo ele como centro da sua vida, com certeza você vai ter muito mais consequências boas do que ruins, porque ele nos direciona, ele é nosso agente norteador, é ele que nos guia, é por nós que ele morreu na cruz. E é por ele que nós devemos ansiar, respirar. É essa sede que a alma tem, esse vazio que existe dentro de nós, nós temos que preencher com ele, porque nossa alma tem sede, tem fome, né, da espiritualidade de Deus, do ser de Deus. Isso é um casamento, é uma aliança a qual Deus instituiu na nossa vida e nós ansiamos por isso, por isso que muitas vezes as pessoas elas têm muito dinheiro, têm muita fama, muito sucesso, mas elas nunca ficam preenchidas o suficiente de coisas e elas começam a entrar por caminhos tortuosos, por caminhos distantes de Deus e começam a ter problemas mais sérios, ou problemas de saúde, problemas com droga, problemas com relacionamento, porque elas querem preencher aquele vazio que elas têm e elas não sabem dizer que tipo de vazio é esse, mas eu te garanto que o Espírito Santo te ensina, porque quando nós estamos conectados com ele, ele nos diz no que temos falta. E a nossa falta é o preenchimento do Espírito Santo. É sobre isso que é a palavra de Deus. Toda e qualquer palavra da Bíblia se resume numa só coisa. Nós temos que nos preencher do Espírito Santo. Esse é um dos maiores mandamentos.
Ah, mas as pessoas vão dizer, mas está escrito amai a Deus sobre todas as coisas. Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, automaticamente estamos ansiando por Ele e automaticamente estamos nos enchendo do Espírito dele. E isso é um preenchimento do Espírito Santo, o qual vai fazer com que as outras coisas não sejam tão importantes assim. Nós vamos valorizar sim o nosso trabalho, nós vamos valorizar sim os nossos filhos, o nosso marido, nós vamos valorizar sim as coisas dessa terra, mas porém elas não serão prioridades para nós. A nossa maior prioridade vai ser Cristo, porque é isso que nos enche, é isso que nos transborda, é isso que salta para a vida eterna, como Jesus disse naquele poço àquela mulher, que de você fluirão rios de água viva que salta para a vida eterna. É desse tipo de água que nós nos devemos encher, da água da vida, que é Jesus Cristo, da palavra do Espírito Santo, é da espada da justiça, o qual é a palavra de Deus. Nós devemos nos revestir dessas armaduras e por isso nós seremos preenchidos e através disso em nosso ventre fluirão rios de água vivas e logo automaticamente estaremos preenchidos e a nossa alma não vai ter mais esse anseio, não vai ter mais esse espaço, não vai ter mais esse vazio que tem na alma de uma pessoa que está afastada de Cristo. Quando uma pessoa está muito distante de Deus, ela sente tanta falta na alma, ela anseia tanto que ela não sabe de onde vem tanto vazio. E aí entra a depressão, aí entra a vontade de beber, como se a pessoa fosse o último dia na face da terra. Aí entra a vontade de ficar trocando de marido, ficar trocando de namorado, de namorada, e aí você nunca se sacia. Por quê? Porque não é disso que teu espírito precisa. Ele precisa do Espírito Santo de Deus, ele precisa do preenchimento espiritual de Cristo, ele precisa de Deus. E é sobre isso que a tua alma anseia, é por causa disso que ela anseia, né? Nós devemos nos preencher e nos ajudar a chegar até Cristo, né? Nós não precisamos estar 24 horas ajoelhados, nem 24 horas lendo a palavra para estarmos conectados com Deus. Basta você no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, na rua, onde quer que você esteja. Pense em Deus. Tudo que você for fazer, se pergunte, isso é lícito aos olhos de Deus? Isso é da vontade do Pai? Seja honesto com suas palavras, seja honesto com você mesmo, seja honesto com seu próximo, porque isso é pregar o evangelho, é através das suas atitudes, através do seu caráter, através das suas palavras que você vai dizer ao teu próximo. Não importa se aquele próximo está sendo horrível com você, mas não seja da mesma medida que ele, né? Porque com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos, já disse Jesus Cristo. Isso está escrito na palavra, né? Nós temos que ajudar, porque nos compete ajudar um ao outro. Como que a gente pode ajudar um ao outro? Nós sendo pessoas melhores e não esperando que o outro seja melhor sem começarmos por nós mesmos. Como eu quero que o fulano mude se eu tenho uma atitude horrível com ele, né? Então isso atrai vazio espiritual, porque o Espírito Santo ele não permanece no mesmo espaço que as trevas, ou seja, uma pessoa que é ruim com a outra, ela está com ausência do Espírito Santo, ela está com fome na alma do Espírito Santo e ela não foi preenchida por ele, por isso ela está sendo tão horrível com a outra, né? Nós devemos ajudar aquela pessoa que errou. Se a pessoa errou, não aponte o erro dela. Ela já errou, ela não precisa que ninguém aponte o erro. Ela já sabe, ela se conscientizou. Mas exorte ela com amor. Se acaso ela não tenha caído em si, né? Exorte ela com paixão, com amor. Porque nós somos especialistas em julgar de forma injusta. Muitas das vezes, 99% das vezes, nós julgamos de forma injusta. Porque não há um sequer justo senão Deus. Nós somos injustos porque nós temos inclinação à carne, nós temos inclinação ao pecado, né?
E nós gostamos de fazer isso. Por quê? Porque isso é vindo da carne. O julgamento é vindo da carne. Nós não fomos constituídos juízes do outro. Nós podemos analisar o outro, nós podemos cogitar como podemos ajudar essa pessoa, mas jamais podemos julgá-la, porque só quem faz isso é Deus. Então, nós somos julgadores errôneos, né? Estamos tão insatisfeitos conosco, no nosso íntimo, que quando as coisas não dão certo, nós nos culpamos, né? Nós nos culpamos, nós não nos culpamos, nós culpamos a Deus. Por quê? Porque o ser humano, ele nunca quer ser o culpado, ele nunca quer ser o errado, ele quer sempre ser o certo. Por isso, daí vem o julgamento injusto, porque ele acha que ele é uma referência de boa pessoa, ele acha que ele é uma referência de justiça, de verdade, mas nós não somos essa referência. Cristo é a nossa referência de justiça, Cristo é a nossa referência de verdade. Nós não somos essa pessoa perfeita com qual que a gente quer que o próximo seja, né? E nós julgamos de forma incorreta. E quando a gente erra, nós culpa Deus e o mundo inteiro pelos nossos erros, mas a gente não consegue olhar para dentro de si mesmo e nos culpar e ver onde é que estamos errando, porque na maioria das vezes nós estamos errando e nós queremos estar certo, né? Então, nós temos que olhar para dentro de nós e ver o todo, né? De que maneira, de que forma estamos lidando com esse erro, com essa escolha a qual fizemos, para que possamos ter uma solução. E quando nós procuramos uma solução, devemos falar com Deus, devemos conversar com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai nos direcionar, Ele que vai nos dizer de que forma podemos chegar a uma solução e de que forma podemos ver as coisas com mais clareza e como podemos ser mais honestos com nós mesmos, porque às vezes a gente quer estar certo o tempo todo e nem sempre nós estamos, né? Então, nós nos vitimizamos a maioria das vezes e a gente nem nota que muitas dessas vezes nós estamos sendo algoz ou carrasco de nós mesmos ou a alguém, ou seja, nós estamos fazendo isso com o próximo ou conosco mesmo, né? E aí eu pergunto para você, por que isso, né? Por quê? Porque nós precisamos nos reconciliar com Deus, né? Nós precisamos mudar, nós precisamos fazer uma terapia interna, psicológica com Deus. Nós temos que fazer uma reflexão espiritual. Eu falo espiritual, gente, mas eu levo isso para o lado psicológico, o lado físico, tá? Porque nós temos que fazer tudo em plano físico, psicológico, para que venha aí ao espiritual, porque quem faz o espiritual não somos nós, é Deus, é Ele que faz o sobrenatural agir no natural, né? No físico. Então nós temos que fazer meio que uma terapia, uma reciclagem dentro da nossa mente. Nós temos que olhar para dentro, nós temos que conversar com Deus, nós temos que, como se estivéssemos no divã com Ele, sabe? Se veja assim, que dessa forma Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar, Ele vai te dizer, porque melhor do que Deus não tem para te aconselhar, porque se você fosse aconselhar com um amigo, você corre o risco de um amigo te acusar, assim como os amigos de Jó acusaram ele, né? Então com Deus não tem isso, Ele sabe exatamente pelo que você está passando, exatamente o que você está sofrendo, e Ele sabe exatamente como é que você pode solucionar isso. Deus, Ele não vai solucionar tudo para nós, Ele quer nos ensinar que nós possamos andar com a própria perna e aprender a solucionar com Ele as coisas, que possamos aprender a usar a cabeça, porque ultimamente as pessoas elas querem ser influenciadas pelas outras para que elas não tenham que pensar, para que elas não tenham que ter a artimanha do pensamento complexo para poder resolver problemas. O que elas querem que as pessoas resolvam para elas. Ninguém quer resolver problemas, gente. As pessoas têm preguiça psicológica.
Surgiu um problema ali e não vou resolver não, né? Então nós temos preguiça disso. Paz do Senhor, irmã Francinilda, boa noite, seja bem-vinda. Então, gente, é isso mesmo. Nós hoje em dia nós temos preguiça muitas das vezes até de resolver os nossos próprios problemas. E a gente vai empurrando muitas das vezes com a barriga, empurra, empurra, empurra. Quando a gente vê, já tá um enorme fardo para carregar. E aí você para pensar e diz, puxa, se eu tivesse falado com Deus antes, se eu tivesse cogitado, se eu tivesse sentado no divã de Deus e tivesse falado com Ele, o meu problema não estaria desse tamanho, né? Ele não teria deixado eu empurrar tanto com a minha barriga. Porque Deus, ele só entra onde é permitido. Se você der a oportunidade, se você deitar no divã dele, se você falar com ele, se você conversar com ele, é claro que ele vai te ajudar a solucionar. Ele vai te dar ideias para isso, né? Porque nós somos seres pensantes, nós somos seres racionais, são pessoas, temos uma mente complexa, mas essa mente complexa, ela é extraordinária, podemos desvendar os maiores mistérios que você pode imaginar, se estivermos em conexão com Deus, se estivermos deitados nesse divã falando com Deus, ele vai te ajudar a solucionar todo e qualquer problema. O seu problema não é maior que Deus, o seu problema não é maior que você, ele só é um empecilho no teu caminho para te ensinar a ser mais forte, para fazer com que você cresça, com que você consiga lidar com as adversidades. Isso é como se fosse um treinamento. Não existe um soldado bom que não tenha treinado em terreno inóspito, em terreno perigoso. Ele só será um melhor soldado se ele for realmente forjado no campo de batalha. Se ele não for forjado no campo de batalha, ele vai ser um soldado raso, ele vai ser um soldado que não tem força, que não tem vivacidade, que não tem pulso firme para lidar com os problemas. E é nisso que Deus quer nos transformar. Ele quer nos transformar em guerreiros, em pessoas cheias e completas do Espírito Santo, pessoas preenchidas pelo Espírito Santo, pessoas que conseguem ter problemas e adversidades, mas que conseguem passar por esses problemas dando glória a Deus. E isso pode soar até clichê, mas ultimamente tem acontecido isso comigo. Eu estou passando por uma prova dando glória a Deus e é bem verdade, quem me conhece sabe disso. E eu não reclamo, gente, eu não sento para reclamar. Por quê? Porque Deus já está sendo bom demais comigo, só pelo ar que eu respiro, pela saúde que eu porto, né? Por tudo no meu corpo funcionar. Já não é maravilhoso isso? Quantas e quantas pessoas não queriam estar caminhando, andando, respirando um bom ar puro? Quantas e quantas pessoas não queriam ter uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, né? Não queriam ter oportunidade de ter um Deus maravilhoso como nós? Como eu posso reclamar? Ah, porque não deu certo uma entrevista de emprego que eu fui? Ah, porque não deu certo de eu ganhar aquele dinheiro que eu queria ganhar? Né? Porque não deu certo de eu fazer aquele curso tão almejado que eu queria, aí eu vou reclamar e murmurar por isso? Ah, porque eu não tenho um carro, porque eu não tenho um celular bom. Nós vamos murmurar por coisas pequenas, porque isso tudo é pequeno diante de Deus. Quando você tem uma conexão com Deus, você fica tão preenchido do Espírito Santo que todas as outras coisas não são tão importantes assim. A joia que nós podemos carregar no nosso espírito, a joia que podemos carregar na nossa alma é o preenchimento do Espírito Santo. É a paz que ele traz para nós, que quase hoje em dia isso é pouco, isso é pequeno. São poucas pessoas que carregam essa paz na alma, porque as pessoas estão tão cheias de depressão, estão tão cheias de ódio, de raiva, de julgamento, de violência, que elas não sabem sequer o que é paz. Tem muitas pessoas que têm problemas de insônia, não dormem porque os problemas não deixam ela dormir. Isso é falta de Espírito Santo, isso é falta de Deus, isso é falta de paz, porque quando você porta a paz do Espírito Santo em você, quando você carrega essa paz com você, quando você desfruta dessa paz, você vai ter todos os problemas que você tiver, mas mesmo assim você vai ter paz. Por quê?
porque isso não vai te consumir, isso não vai fazer com que você sucumba a esses problemas, isso não vai fazer com que você fique aflita a ponto de você não dormir. Paz do Senhor, mãe, seja bem-vinda. Te amo, viu, Dona Maria de Fátima? A paz do Senhor. Beijo no meu pai que chegou hoje. Amo vocês dois. Então, gente, nós precisamos, né, nos preencher do amor de Deus, nos preencher do Espírito Santo. Nós precisamos fazer uma terapia interna, sentar no divã de Deus. Nós precisamos deixar de lado aquela bolha que fica ao redor de nós, querendo inflar o nosso ego e nós bater no peito e dizer que nós não precisamos de Deus, que nós podemos fazer as coisas só, sabe? Eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Mas aí, que tipo de escolha você está fazendo? Essas escolhas vão te trazer resultados bons ou ruins, né? Vão te trazer, como eu posso dizer, consequências boas ou ruins, né? Então saiba fazer suas escolhas, saiba escolher com sabedoria, né? Nós temos que nós estamos acostumados a guardar a nossa fraqueza. Tem pessoas que acham que se ela esconder a fraqueza dela, ela vai ficar mais forte. Isso é meio perigoso, porque quanto mais você se mostra ser forte, mais você sucumbe à solidão da alma, mais você sucumbe à depressão. Por quê? Porque vai passar um tempo que você não vai mais conseguir mostrar para outras pessoas que você é forte. Você vai precisar de um ombro para chorar, você vai precisar de que alguém ore por você, você vai precisar de socorro. E só quem pode te aprazer nesse momento é Deus. É só Ele que pode te tirar e te fortalecer, te fortificar, porque Ele fala: eu estou contigo, eu sou o teu Deus, sou eu que te fortaleço, né, e te fortifico. É Ele que nos bota de pé, né? É Ele que nos põe de pé, né? Então, gente, olha, é bem grande esse roteiro que Deus me deu, sabe? Mas vai fluindo as coisas aqui na minha cabeça através do Espírito Santo e eu vou falando para vocês aqui, né? Nós precisamos de ajuda, né, gente? Nós precisamos ver onde erramos, porque isso nos faz construir um monstro contra nós mesmos. Que tipo de monstro? O monstro do ego. O ego fica tão inflado, o ego fica tão altivo, que a gente acha que pode fazer tudo, qualquer coisa sem Deus, e nós não podemos, né? Nós precisamos da ajuda. Ele que é forte, porque ele que aceitou como humildade aquilo que Deus pôs no seu coração. Jesus Cristo, ele aceitou, gente, com tanta humildade, aquela tarefa, aquela saga que Deus deu para ele, sabe? Aquele, como é que eu posso dizer? Deus deu uma tarefa muito grande para Jesus Cristo e ele aceitou com toda a humildade, né? Ele aceitou de coração, ele aceitou com amor, ele abraçou essa causa. É dessa forma que nós devemos abraçar o Espírito de Deus, abraçar o que Jesus prega para nós até hoje. Gente, é muito maravilhoso você estar na presença dele, né? Então, eu peço que você peça ajuda de Deus, que ele te conduza, te cura. Se você está com uma dor física ou uma dor espiritual, ele vai te conduzir, ele vai te limpar, ele vai te salvar, ele vai te curar. Não tem para onde correr. Pode fazer o teste. Aqui eu te garanto que você vai conseguir sair sarado. Só que você tem que ter fé. Você tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Nós queremos ser grandiosos em tudo, mas vivemos nós vivemos de migalhas, né, da vida. Por quê? Porque a gente não quer compromisso com Deus, nós não queremos nos preencher do Espírito Santo, nós vivemos de poucos, nós tomamos goles como quando podemos beber na fonte da água viva.
Nós preferíamos beber de goles do copo, né? Mas não ter uma responsabilidade com Cristo. Isso é tão triste, porque nós temos toda uma fonte maravilhosa, essa fonte que jorra água viva, que é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, essa fonte que nos aviva, essa fonte que nos faz crescer, que nos faz respirar, que nos faz nos alegrar mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio do deserto, porque vocês podem ler lá na Bíblia, gente, vocês podem ver que foi no deserto que foi feito os maiores milagres, sabe? Então, nós precisamos sair, né, dessa cultura de querer beber em goles, e nós precisamos ir para a fonte e beber diretamente da fonte, né? Para que a gente possa se saciar, para que a gente possa nos tornar melhores pessoas mais compromissadas, pessoas mais centradas, pessoas mais conectadas consigo mesmo, porque às vezes a pessoa ela tá tão distante de Deus que ela perde a própria identidade, às vezes ela não sabe mais nem quem ela é, entendeu? Por quê? Porque ela tá tão distante de Deus, ela caminhou para tão longe dele, que ela começa a introduzir na vida dela coisas que mais tarde ela vai pensar, ela fala, não fiz isso não, né? Eu não acredito que eu fiz tal coisa. Então ela perde a própria identidade, né? Por quê? Porque ela quer procurar um prazer e saciar uma sede numa fonte onde não há, né? Onde não há, que é a fonte do inimigo, que é a fonte de Satanás, que é a fonte das trevas, que é longe de Deus. E essa fonte eu sinto muito, essa fonte está seca, não tem amor, essa fonte não tem preenchimento espiritual, essa fonte não tem palavra de Deus, então você vai morrer. Você vai sentir sede, você vai se sentir no meio do deserto e você não vai conseguir chegar para receber a tua graça. Mas se você estiver passando pelo deserto, eu te garanto, e você beber da fonte divina, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que é o preenchimento espiritual dele, que é o comprometimento que você tem, aquela vontade de você realmente pôr em prática aquilo que você lê na palavra, com certeza, mesmo no meio do deserto, você vai ver prosperar, você vai ver os milagres acontecerem, né? Então, nós ficamos ávidos, né, por uma emoção, e a gente não sabe nem o que é que a gente precisa, a gente não sabe nem o que é que nos faz falta. Nós queremos, às vezes, crescer profissionalmente porque acha que é disso que precisamos, queremos ganhar dinheiro de qualquer forma porque precisamos disso, queremos trocar de relacionamentos em relacionamentos porque achamos que é disso que precisamos, mas na verdade não, né? Na verdade não. Na verdade, nós não precisamos de nada disso. Nós estamos apenas de passagem por essa vida, né? Estamos apenas fazendo, eu costumo dizer que aqui estamos fazendo um estágio de como sermos melhores, né? E Deus vai nos mostrando. Se você estiver conectado com Deus, Deus vai te mostrar tanta coisa, vai te revelar tanta coisa que antes você não via, que você vai dizer, meu Deus, como é que eu não podia enxergar isso? Simplesmente porque você não está conectado com o Espírito Santo, os teus olhos estão cheios das escamas, e que você foi induzido, seduzido pelas coisas fáceis da vida, pelas coisas que o inimigo te bota de bandeja na tua frente para que você escolha, e escolha de uma forma irresponsável, de uma forma errada, para que você venha colher frutos ruins depois, e que você venha sair cada vez mais da presença do Pai, do Espírito Santo, né? Deus, a gente tem que saber que a nossa riqueza está em Cristo, né? A riqueza que enche a nossa alma, a riqueza que preenche o nosso vazio vem de Deus, né? Nesse mundo não existe nada nesse mundo que possa saciar essa sede dessa nossa alma, a sede de ter esse preenchimento todo espiritual, essa sede que a gente não sabe de onde vem. Você busca uma coisa, nunca está satisfeito com nada, você troca de carro, não era esse carro, era outro, você troca de celular, não era esse, você troca de namoro, não era esse, era outro. Então a gente sempre está buscando algo, porque na verdade essa busca contínua tem uma resposta. Nós estamos buscando a Deus, e quando nós
vamos até sua fonte e nos alimentamos dela, nós voltamos preenchido dessa fonte, e isso flui tão grandemente dentro de nós que todas as outras coisas passarão a ser pequenas diante de nossos olhos. Isso não quer dizer que a gente não vai dar valor para as coisas da vida, né? Mas a gente valoriza muito mais o que é realmente uma joia preciosa, que é o preenchimento espiritual de Deus, o preenchimento espiritual do Espírito Santo, é a palavra de Deus, como pondo em prática todos os dias, como vamos realmente viver daquilo que nós pregamos, né? Quando a gente começa a ter essa visão, nós começamos a nos enriquecer a nossa alma. E aí eu costumo dizer que aí sim nós estamos ricos, milionários, carregando joias. Eu carrego joias, gente, todos os dias. E eu amo carregar essas joias, porque é com essas joias que o Espírito Santo depositou no meu comportamento, nos meus pensamentos, que eu enfrento a vida, que eu enfrento o dia a dia, que eu enfrento as adversidades. Vocês acham que eu não passo por luta? Eu trabalho no salão de beleza, a gente pega todo tipo de cliente bom-humorado, cliente bem-humorado, cliente mal-humorado, cliente está com depressão, cliente está triste, cliente está alegre, a gente pega todo tipo de pessoas. Então, eu agradeço a Deus por todas as joias que Ele pôs na minha alma, não que eu merecesse, porque eu sou pecadora, todo dia nós pecamos, estamos piscando, a gente está pecando, gente. A velocidade do pensamento é uma coisa assim que eu nunca vou conseguir entender. Quizás eu creio que nenhum cientista consegue entender a velocidade com que pensamos, mas é extraordinário tudo que Deus tem feito em mim, tudo que Ele tem colocado na minha alma para que eu venha encarar o mundo, encarar a vida, encarar todos os problemas e as adversidades de uma forma assim menos trágica, menos que não pesa tanto, sabe? Que você consegue lidar, que você diz, não, isso aqui eu consigo lidar hoje porque Deus me fortificou, Deus me deu inteligência, Deus me deu, sabe, sabedoria, me deu um pouco de maturidade, sabe? É isso que eu quero que todos vocês tenham, né? E eu não sou exemplo disso, Cristo é. Eu não estou aqui querendo ser exemplo disso. Não quero que vocês me vejam como um exemplo, mas eu quero que vocês vejam que Cristo é o exemplo dessa perfeição. É Ele que deposita na nossa alma essas pérolas. Se eu tenho isso, que fui uma pessoa tão errante, eu fui uma pessoa tão mundana, qualquer um de vocês pode ter, porque Ele é acessível e Ele não faz acepção de pessoas, jamais Ele faz acepção de pessoas. Então, nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos nos encher de Cristo, nós precisamos ser cheios de Deus, das coisas de Deus, não das coisas desse mundo, sabe? Que passa rápido e que não nos traz muita alegria como Cristo traz. O amor, a alegria que Ele nos traz, nada no mundo pode nos dar, né? Ele fala que a paz que eu dou para vocês, o mundo não pode dar, né? Jamais você vai ter a paz no mundo como você tem quando está com Cristo, sabe? É uma coisa assim, realmente sobrenatural, né? Nada nesse mundo pode fazer você se sentir assim saciado, cheio de todas as formas, sabe? É um preenchimento na nossa alma, é um enchimento na alma de uma forma que você não consegue explicar, mas quando você sente, você fala, uau, como, sabe? É como se tu tivesse visto algo extraordinário pela primeira vez, que você não consegue realmente explicar, somente sentindo. É isso que eu quero que vocês sintam. É por isso que eu gravo as lives. É para isso que eu quero pregar a palavra do meu Pai, porque eu não estou aqui para pregar religião. Eu não estou aqui para ganhar likes. Eu não estou aqui para ganhar visibilidade.
Eu estou aqui para falar de como meu Pai trabalha na nossa vida, como Ele é maravilhoso, como Ele é criterioso em cada detalhe que Ele bota na alma da gente, cada joia que Ele faz com que a gente carregue por aí, sabe? Cada pedacinho da molécula do nosso corpo que Ele transforma, cada pensamento que era ruim seu, que hoje em dia é luz, sabe? Tudo em você vira luz. Por isso que Ele fala que nós somos a luz do mundo, né? Por quê? Porque somos filhos dele. Ele nos transforma, ele nos preenche, ele nos acrescenta, né? Mesmo que nós não sejamos financeiramente ricos, milionários, nós conseguimos sentir uma riqueza tão grande, tão profunda, que você se alegra de... Até se alguém te xingar, você não tá nem aí. Porque a tua alma está lavada, a tua alma está limpa, você não tem ferida na alma, você foi curado, você foi sarado, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, as tuas vestes estão brancas, entendeu? Não que você seja santo, não é isso, mas você sente uma leveza na alma como que se ela flutuasse, sabe? Como se você ganhasse asas, mesmo andando com as duas pernas, né? Só quem sentiu isso sabe realmente do que eu estou falando, né? Quando somos alimentados por Deus, temos tudo, mesmo que sejamos, como eu falei, né, financeiramente pobre, né? Temos um sentimento de querer nos prender sempre a Ele e não nos distanciarmos dele. Nós queremos estar sempre na sua presença, sempre ali, né? Como se fosse um filho perante um pai, dizendo, me manda que eu vou, né? Diz para mim que o que o Senhor quer que eu faça, que eu obedeço. É mais ou menos isso, né? Quando a gente quer agradar o Pai, quando a gente quer agradar a quem a gente ama, a gente se sente feliz, a gente se sente premiado, a gente se sente maravilhado em fazê-lo, porque nós estamos fazendo por amor. Nós nos sentimos como se eu tivesse ganhado, sabe, na Mega Sena. Mais ou menos isso. É assim que eu me sinto na presença de Deus. Quando Ele me pede algo, por mais que seja difícil para mim, por mais que eu me ache incapaz de realizar, ele me ajuda a realizar, Ele me ajuda a falar, Ele me ajuda a dizer, Ele me capacita, Ele me fortifica, sabe? É maravilhoso, é extraordinário, é tão grande, é muito maior do que vocês imaginam, é enorme. Desculpa, gente. Eu fico tão emocionada pelo esse Deus maravilhoso que eu sirvo, pelo esse Pai tão amoroso que eu tenho, pelo esse Pai tão misericordioso que Ele é, que eu choro na presença dele. E eu não tenho problema nenhum em chorar na presença do meu Pai, porque Ele sabe que eu estou fazendo isso com toda a gratidão do mundo. E eu não sou boa por isso, porque bom somente Ele, né? Eu tenho uma frase que eu sempre gosto de dizer: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Eu ouvi isso num filme, né? E realmente, analisando criteriosamente, Ele é bom o tempo todo, sim. Mesmo quando a gente não entende o que Ele está fazendo na vida da gente. Mesmo quando a gente não entende, porque às vezes a gente xinga, a gente fala, ai, por que eu estou passando por isso? Ai, Ele está sendo bom com a gente. Nunca esqueça disso. Se você quis comprar um carro e não conseguiu, Deus está sendo bom com você. Se você quis um emprego e não conseguiu, Deus está sendo bom com você. Se você quis um casamento e não conseguiu, Deus está sendo bom com você. Nunca esqueça disso. Um pai jamais vai dar a um filho algo que venha trazer problemas para ele. Ele sempre vai dar uma solução para aquele filho, ou sempre vai ajudar aquele filho a chegar numa solução, mas ele jamais vai dar um problema para o filho a qual o filho não consiga resolver e que ele não ajude esse filho a resolver. Então, nós aprendemos muito com ele. Ele nos ensina, ele nos fortifica. E nós devemos colocar ele, sim, num pedestal, e não o dinheiro, e não a riqueza, e não a vaidade, sabe? E não a forma física,
Ah, se você é malhado, se você é gordinho, se você é... Não importa. Coloque Deus num pedestal. Ele precisa, ele merece, desculpa, ele merece, porque ele é grandioso, ele é maravilhoso, ele é o nosso rei, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai. E ele nunca nos deixa ser humilhados, jamais. Ele fala que aqueles humilhados serão exaltados, e os exaltados serão os humilhados, né? Por quê? Porque ele é justo, ele é um ser justo, e ele jamais vai deixar você passar por algo que você não consiga resolver. Se você estiver de joelhos diante dele, se você estiver clamando a ele, jamais ele vai deixar você sem resposta. Então é com essa frase que eu encerro, né? Que Jesus disse que nós devemos buscai em primeiro lugar os reinos dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus fala que quando a gente buscar o reino dos céus, os tesouros dos céus, aí nós vamos saber realmente o que é a verdadeira riqueza, né? Buscai o reino de Deus e todas as outras coisas a ti serão acrescentadas. É com essa frase, perdoa, gente, que eu termino essa live, tá? A paz do Senhor esteja com vocês. Até amanhã, se assim Deus permitir, porque sábado passado eu não consegui gravar live porque eu tava sem internet, tá, irmãos? Amanhã, em nome de Jesus, eu vou gravar live, se assim Ele permitir. Fiquei com Deus, boa noite, que Deus abençoe a família de vocês, que Deus dê muita saúde, dê muita paz, direcionamento, discernimento espiritual, sabedoria divina. Amém.